A gestão do tripé econômico, soberania nacional ou captura de interesses. Capítulo 1. A base da gestão soberana. Dever constitucional, fiduciário e lógica contábil. Toda e qualquer discussão sobre a política econômica brasileira deve partir de um fundamento não negociável: a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A Constituição estabelece, em seu artigo 3º, os objetivos fundamentais da República. Entre eles destacam-se: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Estes não são meros desejos ou sugestões. São ordens diretas, mandatos que vinculam legalmente todo e qualquer gestor público. O Banco Central e o Ministério da Economia são, por definição, gestores fiduciários. Um fiduciário é alguém a quem se confia a administração do patrimônio de outrem. Neste caso, o patrimônio é o do povo brasileiro. O dever fiduciário implica em duas obrigações primordiais: dever de lealdade, o gestor deve agir sempre e unicamente no melhor interesse do seu cliente, o povo brasileiro, e nunca em benefício próprio ou de terceiros. E dever de cuidado, o gestor deve empregar toda a sua competência técnica para administrar o patrimônio com a máxima diligência. Uma nação, assim como qualquer empresa, possui um balanço patrimonial. Ela tem ativos, recursos naturais, parque industrial, infraestrutura, capital humano, reservas internacionais. E passivos, dívida pública, obrigações sociais. O que se observa no Brasil há décadas é um fenômeno que seria classificado como gestão fraudulenta ou, no mínimo, temerária. Trata-se de uma contabilidade inversa. O balanço onshore, o Brasil, o lado dos passivos cresce de forma explosiva. A dívida pública aumenta, a infraestrutura se deteriora, o parque industrial encolhe. O país, como entidade contábil, empobrece. O balanço offshore, capital brasileiro no exterior, o lado dos ativos cresce exponencialmente. O volume de capital brasileiro no exterior é de 4 a 5 vezes o total das reservas internacionais do Banco Central. Isso não é má gestão. É gestão inversa, uma estratégia consciente que utiliza os instrumentos do Estado para enfraquecer o balanço patrimonial da nação em benefício do fortalecimento do balanço patrimonial privado no exterior. A questão central não é qual a melhor teoria econômica, mas sim, os gestores do patrimônio do povo brasileiro estão cumprindo seu dever constitucional e fiduciário, ou estão operando em um conflito de interesses que drena a riqueza da nação em benefício de seus próprios balanços patrimoniais privados. Capítulo 2. A distinção fundamental. Gestão técnica versus debate ideológico. O tripé macroeconômico, implementado no Brasil em 1999, é um modelo de política econômica que se apoia em 3 pilares interligados: câmbio flutuante, metas de inflação e metas fiscais. A premissa fundamental para entender a economia de uma nação é que a gestão do capital é uma ciência técnica, não uma escolha ideológica. Assim como um piloto de avião utiliza seus instrumentos para garantir um voo seguro, independentemente de suas convicções políticas, um gestor econômico deveria operar o tripé para maximizar a riqueza e o bem-estar da nação. Essa abordagem não é inerentemente de esquerda ou de direita, socialista ou capitalista. É, simplesmente, gestão patrimonial competente. É somente após a aplicação de uma gestão técnica e competente que o debate ideológico se torna pertinente. Uma vez que a riqueza nacional está sendo gerada de forma eficiente, a sociedade pode debater democraticamente sobre como distribuir os resultados. Confundir a gestão técnica do capital com a distribuição política de seus resultados é o erro mais fundamental, ou a ofuscação mais deliberada, no debate econômico brasileiro. Agora, a clareza terminológica é essencial. Capitalismo não é uma ideologia política. É, por definição, a gestão de capital. Toda renda acumulada se transforma em capital. A questão central não é se haverá acumulação de capital, mas sim onde esse capital está sendo acumulado e quem o controla. Socialismo, por sua vez, não é uma forma de gestão econômica. É uma forma de convivência social e de distribuição da riqueza que pode ser alcançada somente após uma gestão soberana e competente do capital. O Brasil atual não está em nenhum desses estágios. O capital está sendo acumulado, sim, mas no exterior, em offshores que concentram de 4 a 5 vezes o valor das reservas do Banco Central. A pergunta que deveria dominar o debate não é capitalismo ou socialismo, mas sim, para onde foi o capital gerado pelo trabalho e pelos recursos do povo brasileiro? A resposta é clara:
para contas no exterior de uma pequena elite que capturou o aparelho de Estado. Capítulo 3. Os dois modelos de gestão do tripé. Qualquer empresa, para prosperar, precisa analisar continuamente seu balanço patrimonial. Uma nação não é diferente. A forma como os instrumentos câmbio, juros e política fiscal são operados define o modelo de negócios do país. Existem fundamentalmente dois modelos de gestão do tripé, o soberano e o subordinado. No modelo de gestão soberana, exemplificado pela China, o Estado atua como um gestor cujo dever fiduciário é para com a população. O objetivo é maximizar o valor da empresa-nação a longo prazo. A premissa fundamental é que lucros e prejuízos devem ser internalizados. A riqueza gerada no país deve permanecer e ser reinvestida no país. A operação do tripé soberano. Câmbio administrado, mantido em um patamar competitivo para impulsionar exportações e proteger a indústria local. Juros moderados, calibrados para estimular o investimento produtivo doméstico. Política fiscal ativa, o orçamento é usado para construir infraestrutura e apoiar setores estratégicos. A ferramenta-chave, controle sobre a entrada e principalmente a saída de capitais. Isso impede que o lucro gerado internamente seja facilmente transferido para o exterior. No modelo de gestão subordinada, exemplificado pelo Brasil pós-1999, o Estado atua como um gerente de filial cujo objetivo é garantir as remessas de lucro para a matriz, o capital financeiro internacional e seus sócios locais. A operação do tripé subordinado, câmbio flutuante e volátil manipulado para oscilar entre dois extremos, ambos prejudiciais ao país, mas lucrativos para o capital offshore. Nenhum dos extremos é saudável. Um câmbio sobrevalorizado destrói a indústria nacional, enquanto um câmbio subvalorizado torna o país barato em dólares e gera inflação. O modelo subordinado se beneficia dessa volatilidade, comprando ativos na baixa e remetendo lucros na alta. Juros estratosféricos, mantidos muito acima da média internacional para atrair capital especulativo. Política fiscal contrativa, o único objetivo é gerar superávites para garantir o pagamento dos juros da dívida aos cientistas. A ferramenta-chave, livre mobilidade de capitais. Ela permite que o capital especulativo entre para lucrar com os juros altos e saia rapidamente, levando consigo os lucros. A escolha entre esses dois modelos não é uma fatalidade técnica, mas uma decisão política fundamental sobre a quem a gestão da empresa-nação deve servir. Capítulo 4. A origem do modelo brasileiro. Não foi erro, foi projeto. Para compreender por que o Brasil adotou um modelo de gestão subordinada, é preciso recuar aos anos 90. A narrativa oficial descreve o Plano Real, de 1994, como um sucesso técnico. Embora a estabilização dos preços tenha sido real, ela serviu como cortina de fumaça para um projeto muito maior. As bases foram negociadas em Washington em 1992, no chamado Umbrella Deal. Este acordo estabeleceu as bases para a reestruturação da dívida brasileira e para um vasto programa de privatizações. A manutenção de um real artificialmente valorizado entre 1994 e 1998 tinha função estratégica: permitir a execução de um dos maiores esquemas de transferência de patrimônio da história brasileira. O mecanismo do ganho duplo era perversamente genial. Primeiro, ativos estratégicos nacionais, como a Vale do Rio Doce, o sistema Telebrás, empresas de energia e bancos estaduais, foram deliberadamente subavaliados em reais. Empresas lucrativas foram vendidas por preços irrisórios na moeda local. Segundo, as privatizações foram realizadas por brasileiros, em reais, no Brasil. Mais perverso ainda, o próprio governo concedeu financiamento público para que grupos privados comprassem o patrimônio nacional a preço de banana. Terceiro, com o real sobrevalorizado, 1 para 1 com o dólar, os compradores remeteram reais para o exterior através de esquemas como o Banestado. A sobrevalorização do real tornava essa remessa extremamente vantajosa. Cada real enviado valia quase $1. Isso não foi um erro de cálculo. Foi a execução deliberada de uma estratégia de duplo ganho: comprar barato em reais subvalorizados mais remeter reais sobrevalorizados para o exterior. Após a conclusão das privatizações, em janeiro de 1999, o governo abandonou a paridade e deixou o câmbio flutuar. O real se desvalorizou mais de 100% em poucas semanas. Essa maxi-desvalorização foi o golpe final. Para os privatizadores, o triplo ganho: primeiro, compra a preço de banana em reais. Segundo, remessa de reais para offshore a 1 para 1 via Banestado. Terceiro,
após a desvalorização de 1999, o patrimônio offshore em dólares dobrou seu poder de compra no Brasil. O caso Banestado, entre 1996 e 1999, estima-se que 30 bilhões de dólares foram remetidos ilegalmente para o exterior. Com o real sobrevalorizado a 1 para 1, cada real remetido valia quase $1. Após a desvalorização de 1999, esse capital offshore dobrou seu valor em reais. Foi a maior operação de lavagem de dinheiro e evasão de divisas da história brasileira. A implementação do tripé macroeconômico em 1999 chega para institucionalizar e dar sustentabilidade ao novo status co-criado pelo projeto de transferência de riqueza. A origem do modelo brasileiro não foi um erro técnico. Foi o resultado de um projeto político e econômico bem-sucedido, que utilizou a estabilização da moeda como pretexto para executar uma transferência de patrimônio sem precedentes. Capítulo 5. O diagnóstico final. A raposa cuidando do galinheiro. Diante da persistência de um modelo econômico que gera baixo crescimento, desindustrialização e endividamento público, uma pergunta natural surge: os gestores não sabem como operar o tripé de forma a promover o desenvolvimento? Este é um falso dilema. Os formuladores da política econômica brasileira estão entre os mais qualificados do mundo. Eles conhecem perfeitamente os modelos de gestão soberana. Eles sabem exatamente quais são as consequências de se manter a taxa de juros em patamares estratosféricos e o câmbio cronicamente desvalorizado. O problema não é a falta de conhecimento. O problema é a intenção, que é moldada por um fator muito mais poderoso: o conflito de interesses. Quando os próprios indivíduos responsáveis por formular a política monetária e cambial do país possuem patrimônio pessoal investido em ativos no exterior, em contas offshore, cria-se um conflito de interesses direto e insanável. O gestor público passa a ter seu patrimônio pessoal diretamente afetado pelas políticas que ele mesmo implementa, e as políticas que são lesivas ao país são extremamente lucrativas para o patrimônio offshore. Juros altos no Brasil. O gestor mantém a taxa Selic em 10% ao ano, enquanto a taxa internacional é de 2%. Como investidor privado, ele traz seus dólares do exterior, compra títulos da dívida brasileira e obtém um retorno massivo e sem risco. Câmbio cronicamente desvalorizado. Quando os fundamentos econômicos são negativos, mesmo com juros altos, o real permanece desvalorizado, fraco. Com seu patrimônio em dólar, o gestor tem enorme poder de compra no Brasil, podendo adquirir ativos, imóveis, ações, empresas, a preços irrisórios em moeda forte. O lucro em dólar ganha poder de compra máximo. Desvalorização cíclica. Quando a instabilidade causa uma fuga de capitais, o real se desvaloriza bruscamente. O gestor, que já remeteu seus lucros para sua conta offshore, vê seu patrimônio em dólar se multiplicar. Neste cenário, o gestor tem um incentivo financeiro direto para perpetuar o modelo de gestão subordinada. Para mascarar este conflito de interesses fundamental, utilizasse um sofisticado arsenal de linguagem técnica e jargões econômicos. O que na prática é a gestão de uma carteira de investimentos pessoal em detrimento do interesse público é apresentado como um debate técnico sobre a melhor forma de controlar a inflação. O diagnóstico final é inequívoco. O problema da economia brasileira não é primariamente econômico, mas sim de governança e ética pública. Trata-se da captura do aparelho de Estado por uma elite financeira que legisla em causa própria. Capítulo 6. Conclusão e caminhos para a soberania. A jornada através da estrutura e operação do tripé macroeconômico brasileiro nos leva a uma conclusão inescapável. O debate público sobre a economia do país é, em grande medida, uma cortina de fumaça. Como vimos, a gestão do capital de uma nação é uma ciência técnica, não uma escolha ideológica. Existem dois modelos de gestão: o soberano, que internaliza lucros e prejuízos, e o subordinado, que externaliza lucros e socializa prejuízos. A adoção do modelo subordinado no Brasil não foi um acidente, mas o culminar de um projeto iniciado nos anos 90. O motor que perpetua este sistema é o conflito de interesses de formuladores de políticas que lucram pessoalmente com as políticas lesivas ao país. Se o problema central é a captura do Estado por interesses privados, a solução não virá de mais debates ideológicos, mas sim da implementação de mecanismos técnicos que alinhem os incentivos e restaurem a isonomia. As soluções são claras. Primeiro, a solução estrutural, câmbio neutro através de banda cambial. A medida mais importante é a adoção de uma política de câmbio neutro, administrado através de uma banda cambial. Ao manter o câmbio em um patamar estável e competitivo,
O Banco Central elimina a principal fonte de arbitragem e especulação. Um câmbio que não oscila violentamente remove o incentivo para a ciranda financeira. O câmbio neutro é o fiel da balança que força a convivência harmoniosa entre o capital offshore e o onshore. Segundo, a solução de justiça fiscal, taxação universal sobre a renda e o patrimônio global. A adoção de um sistema de taxação universal, nos moldes do que praticam os Estados Unidos. Todo cidadão com domicílio fiscal no Brasil é obrigado a declarar seu patrimônio e sua renda globais, não apenas o que está no país. Isso cria uma isonomia fundamental. Ter uma offshore deixa de ser uma vantagem fiscal. A declaração de patrimônio global força a transparência. Torna-se muito mais difícil esconder patrimônio e renda no exterior. Combinadas, estas duas medidas resolvem o problema na sua raiz. O câmbio neutro remove a oportunidade de lucrar com a instabilidade, e a taxação universal remove o incentivo de manter o capital no exterior para fugir de impostos. O conflito de